Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista da revista Autónoma. Hoje temos como convidada a professora Elsa Gonçalves, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica e a diretora da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. É professora na Escola Superior de Enfermagem desde 2000 e tornou-se diretora em 2022. Gostava de saber como é que tem corrido o seu percurso enquanto diretora. Tem sido muito interessante, um desafio de veras importante. Não foi um plano que eu tivesse desde sempre quando vim para a escola. Portanto, já estou na escola vai fazer 24 anos, mas perante o desafio eu fiquei muito motivada para de alguma forma continuar a história da escola e continuar aquilo que eram os desafios que a escola teria que atravessar agora nesta nova fase. Nós somos uma escola com quase 75 anos. O facto de sermos uma marca no âmbito do ensino da enfermagem já muito conhecida em Portugal e de uma maneira muito mais vincada ainda na região de Lisboa, faz com que nós também tenhamos essa responsabilidade, continuar a formar, principalmente ao nível da licenciatura, licenciados que de alguma forma venham a dar resposta àquilo que são os desafios do mercado em enfermagem, que é um mercado também muito vasto, cada vez também mais competitivo, com aquilo que foi também o desenvolvimento de muitas unidades a nível do setor privado, faz com que também sejam precisos mais enfermeiros, e isso tem sido também um desafio muito grande para nós. Quais são os aspectos distintivos que vocês detêm na vossa abordagem educacional que não se pode encontrar noutras instituições superiores a nível da enfermagem? A preocupação do ensino de proximidade é muito grande, até porque no processo educativo, no processo pedagógico, no contacto com os estudantes, nós não podemos primar por outra coisa que não seja a proximidade, a relação empática, a relação compreensiva, porque seria incongruente naquilo que era o que nós desejamos que aquele estudante em formação venha a ser enquanto enfermeiro. E, portanto, se nós não tivermos a mesma atitude de cuidado, a mesma atitude de proximidade entre professores e estudantes, também estamos de alguma forma a hipotecar aquilo que é a formação daquele jovem para ser enfermeiro mais tarde. E, portanto, eu acho que esse será o caráter mais distintivo da nossa escola, é esta proximidade, sempre tendo por base os valores humanistas, as questões da ética, as questões da relação de ajuda, todas essas questões que são universais e que não serão diferentes noutros contextos. A proximidade permite-nos isso. O facto de termos turmas que não têm dimensões muito alargadas permite-nos exatamente isso, não é? Nós podermos, ao fim de pouco tempo, e na medida do contacto que vamos tendo com o grupo de estudantes, com as turmas, ir tendo cada vez mais noção da particularidade de cada um. Começa por ser o nome, depois começa por ser alguma particularidade, algum gosto, algum traço que eles vão demonstrando em sala de aula, até da forma como colocam questões, da forma como colocam a sua posição perante os desafios que vão sendo dados em sala de aula, e também muito por aquilo que é uma proximidade ainda mais crescente quando nós vamos para práticas clínicas. O curso de enfermagem a nível europeu implica ter do seu plano de estudos pelo menos 50% das horas de contacto em práticas clínicas, portanto, em contextos de cuidados. E estes contextos de cuidados em Portugal são nos centros de saúde, nas unidades hospitalares privadas, nas unidades hospitalares públicas, do setor público, e por isso, nesse momento também, e porque acho que sim, esse é um grande traço distintivo da nossa escola, é a forma como nós acompanhamos os estudantes em prática clínica, faz com que também essa proximidade seja reveladora de uma cada vez maior noção daquilo que são as especificidades daquele estudante. Acredito que esse seja realmente o nosso traço mais distintivo. A professora tocou na parte prática, que é muito importante no curso de enfermagem. Como é que vocês organizam os estágios? A partir de que momento é que os alunos começam a estagiar no curso de enfermagem? O nosso plano de estudos é organizado em alternância, e isso quer dizer que os estudantes passam por uma quantidade de unidades curriculares teóricas que vão dar substância, que vão dar conhecimentos para que eles possam ir para a prática clínica correspondente. E, portanto, desde o primeiro ano, desde o segundo semestre do curso, o curso de enfermagem em Portugal tem 8 semestres, portanto é uma licenciatura daquelas de exceção, onde são 8 semestres e não 6 semestres, e, portanto, a partir do segundo semestre os estudantes já vão para a prática clínica. Naturalmente, as pessoas poderão perguntar, então, mas isso não é precoce?
Sendo precoce é também muito importante, porque também nos primeiros estágios também se procura muito que haja uma socialização na profissão. Mas, obviamente, eles no segundo semestre não têm o desenvolvimento ao nível das competências que lhes permita integrar qualquer tipo de unidade hospitalar ou qualquer tipo de serviço. E então nós organizámos o curso de forma a que haja uma evolução da saúde para a doença, do menos complexo para o mais complexo. E, portanto, as 2 primeiras unidades curriculares de prática clínica, portanto, de estágios em unidades de saúde, são de saúde materna e obstétrica, onde eles vão acompanhar puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter os seus bebés, e acompanhar os seus bebés, assim como a família, e também nos centros de saúde, onde acompanham também a saúde infantil, a saúde escolar, e outros âmbitos da saúde materna também, e, portanto, na área da saúde essencialmente. Portanto, e é por aí. Depois, um estágio a seguir é o estágio de prestação de cuidados ao idoso. Estamos a falar, obviamente os idosos não são todos só idosos saudáveis, têm naturalmente aquilo que são as patologias associadas ao processo de envelhecimento, mas os estudantes começam também as coisas começam-se a tornar mais complexas e eles vão fazendo esse caminho. E depois, nas áreas cada vez mais específicas, a área da medicina, a área da cirurgia, portanto, serviços médicos, serviços cirúrgicos, pediatria, psiquiatria, cuidados paliativos e por aí fora. Portanto, outra vez saúde comunitária também, mas aí com grupos vulneráveis, portanto, no primeiro ano, os estudantes não podiam estar preparados para trabalhar com grupos vulneráveis, no 4º ano já estão. E depois, no final, um estágio de prática clínica de integração à vida profissional, onde, para nós, é uma bandeira muito importante da escola, que os estudantes realizem essa prática clínica dentro daquilo que é a medida do possível, porque não depende só de nós, mas no local e no serviço que exatamente querem. Os enfermeiros têm de estar preparados tanto para ver nascer a vida, como também para ver terminar. A nível psicológico, vocês têm alguma preparação para os vossos alunos nesse sentido? Damos a abertura total ao estudante para que nos diga do seu conforto e do seu desconforto perante determinada situação, perante determinado desafio, e isso é muito importante. Temos isso no contacto direto com o estudante, em termos das entrevistas de orientação, de supervisão clínica, procuramos isso, mas também sabemos que, por vezes, não é fácil, porque revelar um estado emocional diferente ou revelar alguma sensação que lhe provocou que ele entende como menos agradável ou como tivesse que não ter tido aquele impacto que teve nele, pode fazer, porque estamos sempre em contexto de avaliação, pode provocar alguma retração no estudante. E ele não queria também revelar essa questão que ele pode até achar que é uma fragilidade da parte dele. Mas depois temos outros instrumentos, temos instrumentos escritos de reflexão crítica, onde o estudante é convidado a escolher um determinado evento, positivo ou negativo, e que desse evento possa vir a refletir sobre aquilo que foi a sua tomada de decisão, o seu raciocínio clínico e depois as suas opções em termos de intervenção, discuti-las, prever aquilo que no futuro possa ser o ideal perante aquela situação. E no escrito é incrível como, mais do que no contacto verbal, onde os filtros estão muito mais acionados, na parte escrita a coisa flui de maneira muito interessante, o que faz com que também o professor, com algum treino, também consiga perceber que há ali qualquer coisa que pode estimular, pode ir ali procurar perceber porque é que o estudante escreve daquela maneira, e às vezes isso aí vem-se a revelar nesse sentido. Acredita que é possível manter essa distância, por exemplo, com o paciente a nível emocional, ou os enfermeiros acabam sempre por sentir um bocado a situação clínica também do paciente? O distanciamento, que às vezes pode ser enunciado como necessário, tem que ver com o facto de um exercício que o enfermeiro tem que fazer de, por um lado, perceber empaticamente o que se passa com a pessoa, e, portanto, existe aquele chavão que diz que é calçar os sapatos do outro, mas tendo noção que os sapatos do outro não são os nossos sapatos, e podermos também, no final do momento, do dia, do turno, quando perdemos um paciente, quando ele morre, também é uma perda que o enfermeiro vivencia, e dizer que não é uma perda é um erro. Dizer que nós não nos sentimos tocados pelas histórias de vida das pessoas é um erro. Dizer que nós, quando percebemos determinada escolha da pessoa em relação ao seu projeto de saúde ou à gestão da sua doença, que é provavelmente, e muitas vezes, diferente daquela escolha que nós acharíamos que fazíamos, não quer dizer que fizéssemos, mas que nós acharíamos que fazíamos perante os elementos que temos ali no momento, é uma consciência que todos nós temos que ter. Hoje nós já não exigimos aos estudantes aquilo, se falar, é uma exigência, enfim, em termos, mas
quando eu tirei o curso de enfermagem, era-nos pedido, exigido, que deixássemos os nossos problemas, as nossas preocupações à porta. Era um bocadinho, era simbólico, mas nós percebíamos que tínhamos que ter alguma contenção e que não podíamos levar para a relação terapêutica e para a relação com o paciente, com o utente, essa nossa carga. Por outro lado, era-nos pedido também que não fizéssemos juízos de valor. E, portanto, não olhar... E o juízo de valor que nós fazemos é olhar para aquilo que o outro, para a escolha do outro, com aquilo que seriam os nossos referenciais, e, portanto, por isso é que nós dizemos que é um juízo de valor. E o que hoje se passa e que nós passamos aos estudantes e tentamos tranquilizá-los é no sentido de aquilo que nós temos que fazer é tomar consciência que a primeira leitura, como se fosse uma primeira lente, que colocamos quando estamos perante outro, é exatamente aquela lente que tem a ver com o nosso referencial e com o nosso esquema de valores. Depois, o segundo passo, ok, estes são os meus valores, eu não reconheceria esta opção como a opção mais certa, eventualmente, mas logo quando eu digo que é certo para mim. E, portanto, naquele momento eu passo a olhar de outro jeito e dizer, ok, com esta escolha que esta pessoa fez, como é que eu posso dar apoio para que ela faça o seu caminho? Ou que ela, eventualmente, reequacione a sua escolha, dando elementos para ele poder escolher de forma abalizada, de forma esclarecida, mais do que propriamente dizer não vá por aí, porque isso não pode ser assim. E, portanto, esta questão é muito importante, é não ter medo de fazer um primeiro juízo, ter noção de que esse juízo é nosso, e esse juízo só nos permite ajudar a perceber que nós não somos o outro. E depois, a partir daí, criar a relação. E isso faz com que depois seja mais fácil, quando nós aceitamos também primeiro os nossos valores, que seja mais fácil não ter medo de nos relacionarmos com as pessoas, não ter medo de que aconteça uma ligação especial com determinada pessoa. Eu trabalhei, antes de vir para a escola, 10 anos em pediatria. Eu chorei alguns meninos que perdi, não perdi muitos, estou a falar em termos de morte, não é? Sim. Chorei com os pais, chorei a perda, chorei alguma frustração também, é normal, e nós devemos nos permitir sentir isso. Chorei alguns ao ponto de ter necessidade de me despedir deles até ao momento das cerimónias fúnebres. No último ano, foram várias as sessões dos hospitais que tiveram fechadas a nível pediátrico. Como é que interpreta esta crise no sistema de saúde? Tem a ver provavelmente com uma equação que não se fez de forma projetada no tempo, em termos dos números de profissionais que eram precisos para não só acompanhar o crescimento das unidades hospitalares privadas, que por alguma razão foram crescendo. Naturalmente o mercado assim o permitiu, e justificadamente, e isso fez com que, porque a iniciativa privada consegue provavelmente dar aos enfermeiros e aos médicos, aos técnicos de saúde, determinadas condições que a iniciativa pública não consegue, que conseguiu de alguma forma absorver alguns quadros bem importantes e pessoas com muita experiência nessas unidades. Isso fez com que houve uma coisa que é pública, que é um desfalque muito grande em termos das unidades de saúde públicas, e como para prestar cuidados com segurança são precisos rácios, existem cálculos que têm que se fazer em termos desses rácios para que haja segurança nos cuidados, quer em termos de médicos, quer em termos de enfermeiros. Quando não há rácios, quando os rácios não se podem cumprir, as unidades têm que fechar. Tentou-se, de alguma forma, equilibrar o fecho de umas com a manutenção da abertura de outras, mas isso cria na população, naturalmente, uma grande ansiedade, porque antes desta crise acontecer, se fosse preciso levar uma grávida a um hospital, era o hospital que fosse mais perto de casa, ou aquele que a pessoa escolhesse, sem ter dúvidas nenhumas que estivesse fechado ou não. E hoje as pessoas passam pela ansiedade de terem que ir primeiro validar se estão abertos ou não. E, portanto, eu acredito principalmente um erro de previsão desta necessidade. E isso toca, naturalmente, com aquilo que são as vagas para a formação destes profissionais, não é? E, portanto, as vagas para o acesso no ensino superior, tanto para médicos como para enfermeiros, têm sido muito constrangidas, e como constrangidas que são, naturalmente depois faz com que não haja números suficientes para o mercado da forma como ele está organizado. A manifestação do desagrado profissional e das condições que são dadas aos enfermeiros em forma de greve não viola
de certa forma, este princípio? Viola, e por isso a greve dos enfermeiros, assim como de outros grupos profissionais, como, por exemplo, do setor da segurança, são greves que têm um caráter muito específico. Portanto, como não pode haver abandono dos locais, não é, dos contextos, o que acontece é que existem depois números mínimos que têm a ver com esses tais rácios, que permitem que se assegure que um número mínimo de profissionais, independentemente de outros estarem a fazer greve, estão presentes nos serviços. Portanto, não existe fechar contextos, isso não existe. E, portanto, o que acontece é que X% dos enfermeiros podem fazer greve e outros não. E acontece mesmo que algum enfermeiro possa estar de greve e estar na mesma em prestação de cuidados. Uma coisa é afirmar a sua insatisfação pela via do direito à greve, outra coisa é não assegurar os cuidados e, portanto, uma coisa não interfere com a outra à partida e realmente a greve é um direito também consagrado, não é? Apesar de que cumprir aquilo que é o dever para o direito das pessoas à saúde também tenha que estar presente no enfermeiro. Com urgências sobrelotadas, tempos de espera intermináveis, uma sobrecarga horária para os enfermeiros, condições de trabalho frágeis, má remuneração, ausência de valorização profissional, como é que vocês oferecem alguma esperança aos vossos alunos em relação ao mercado profissional? A esperança vai por fazer ver a estes jovens, fazer ver neste sentido, ajudá-los a perceber de que o seu valor será marcado, tanto ele se consiga sentir mais necessário no sistema. E isto é muito importante. Os primeiros mergulhos nos contextos da prática, é logo desde muito cedo, como eu já disse anteriormente, faz com que muitas vezes eles tragam essa tal carga negativa e de alguma insatisfação por parte dos enfermeiros que estão nos contextos, não é? E parece aqui um gap entre aquilo que nós preconizamos enquanto escola e depois aquilo que é a realidade. Esse gap é uma coisa que eu acho que na realidade não existe assim tanto. Tem que ser realmente trabalhado com os estudantes, as coisas têm que ser enquadradas. Muitas vezes eles ouvem de que fogem enquanto dá tempo para isso, não é? E isto depois também, eles trazem-nos estas angústias que não são deles, trazem a imagem da angústia e a imagem da insatisfação e a imagem daquilo que é o desalento de alguns colegas. Estamos numa fase agora onde isso é especialmente importante e temos trabalhado muito essas questões com os estudantes, porque obviamente não queremos passar aqui uma mensagem de engano, não é? Como disse, não é? E promover alguma esperança, mas na realidade estamos a atravessar uma fase que provavelmente é a mais difícil de que eu me lembro e que é pior. Eu acho que isso pode ter a ver com alguma expectativa que havia naquilo aquilo que aconteceu com os enfermeiros durante a pandemia, mas que hoje a insatisfação dos enfermeiros é maior do que era quando foi a pandemia. Mas criou, eu acho que isso é a minha leitura, que foi criando nas pessoas alguma expectativa, nos enfermeiros, alguma expectativa de que depois, quando terminasse isso, alguma coisa mudasse e que se eles, por exemplo, e tenho alguns casos que já foram partilhados comigo, quando pedissem melhores condições para o contexto onde trabalhavam, a resposta fosse imediata, quando pedissem para fazer, não o turnover e abandonarem a profissão, mas quando pedissem para mudar de serviço dentro da mesma instituição, que isso fosse naturalmente correspondido por de alguma forma, por compensação daquilo que tinha sido, tudo aquilo que foi vivido na fase da pandemia, e na realidade não é isso que está a acontecer. Está a acontecer mais constrangimento ainda e, portanto, as pessoas estão com maior desalento porque criaram uma expectativa por todo o sentido de missão que colocaram durante a fase da pandemia que hoje não vê correspondido. Essa é a minha leitura, também por aquilo que eu vou falando com os colegas, que é uma das coisas que nós temos essa vantagem por irmos para as práticas clínicas e acompanharmos os estudantes e vamos apercebendo isso. Desconstruir isto com os estudantes também permite mostrar-lhes o porquê das pessoas poderem sentir dessa forma, dos enfermeiros poderem sentir dessa forma. A crise na saúde que acontece em Portugal, acredita que acontece por existirem poucos enfermeiros ou maioritariamente pelas condições que, no caso, o Governo proporciona ao Sistema Nacional de Saúde? Há vários relatórios internacionais que demonstram que nós temos um rácio de enfermeiro por número de população
acima daquilo que devia de acontecer e, portanto, essa pode ser uma explicação. Mas os constrangimentos que existem em termos, principalmente da iniciativa pública, em dar resposta, provavelmente sobrepõem-se àquilo que é a realidade dos números que são baixos em termos de rácio. E, portanto, eu não tenho propriamente resposta para isso, não é? Consigo perceber, é um facto que temos necessidade de mais enfermeiros. Facto é também que provavelmente não será possível em termos do que é a realidade nacional, a nível público, termos outro tipo de resposta. A licenciatura na Escola Superior de Enfermagem já é propícia a uma entrada no mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade é muito alta. O que é que pode acrescentar uma pós-graduação? Portanto, o que os enfermeiros vêm à procura quando vêm fazer as pós-graduações é de atualizações e também de uma questão que é, na medida em que nós temos em várias áreas essas pós-graduações, muitas vezes os enfermeiros encontram na possibilidade de vir procurar uma determinada pós-graduação a possibilidade de poderem justificar aquela transferência de serviço que eu falei há pouco. Portanto, eu trabalho numa determinada área, venho fazer uma pós-graduação que me traz uma especificidade e essa especificidade, com a minha vontade e motivação de mudança, pode ser que me ajude. Portanto, é um bocadinho também nesse sentido. Posso dar o exemplo de uma pós-graduação que também tenho uma participação ativa, que é da área da pediatria, mas de uma área específica que é a neonatologia, portanto, que são os recém-nascidos ou bebés de alto risco e com necessidades muito específicas de saúde e que temos, por exemplo, na última edição que começámos há pouco tempo, temos um grupo, se calhar um terço, quase metade dos enfermeiros que estão a fazer essa pós-graduação são enfermeiros que não são da área da neonatologia, portanto não são propriamente enfermeiros que vêm procurar fazer um refresh em relação aos seus conhecimentos e desenvolvimento de competências numa área onde já estão, mas sim enfermeiros que não estando nessa área consideram que a possibilidade de vir fazer esta pós-graduação é uma possibilidade que lhe acrescenta o tal querer em mudar de área. Depois também há um conjunto de pós-graduações que são acreditadas pela Ordem dos Enfermeiros e que permitem aos enfermeiros poder ascender a determinadas categorias dentro da carreira de enfermagem. Isso também é importante. Qual é que é a mensagem principal que vocês gostavam que todos os alunos que fazem enfermagem adquirissem para depois entrarem no mercado profissional? A mensagem é que quando saem, não é? Quando saem daqui, quando se formam, e nós formamos 2 turmas por ano, dizer-lhes que têm sempre para onde voltar, não é? Voltar para fazer informação, voltar para falar connosco, isso acontece muitas vezes. Vêm falar connosco, vêm trazer-nos novidades sobre o seu trajeto profissional, mas também sobre a sua vida pessoal, as suas conquistas e tudo mais, porque isso fica o tal traço desta proximidade que nós queremos manter. Outra questão é dizer-lhes que eles têm que se afirmar nos contextos da prática e como recém-licenciados, não pela oposição, não pela crítica ao que é feito em determinado contexto, mas pelo aquilo que eles fazem. Portanto, é o exemplo e o contágio pelo exemplo. Eu costumo muito falar daquilo que é o contágio pelo exemplo. E, portanto, se eu acredito que há... E não estamos a falar em questões de má prática, porque isso aí são questões diferentes e não são naturalmente os recém-licenciados que vão, de alguma forma, discutir ou argumentar acerca de questões de má prática. Mas se há opções de intervenções de enfermagem que sejam mais adequadas e que eles tenham esse conhecimento, não se deixarem engolir por um status quo, muitas vezes afirmado pelo aqui faz-se assim. Não é? E esse aqui faz-se assim é uma intervenção baseada numa tradição que, não tendo quebra de princípios, pode não ser errada, pode não ser má prática, mas eventualmente já estará obsoleta em termos daquilo que são a evolução da disciplina e, portanto, isso é muito importante. Mas não é por ir ser contrário, contestatário, que o jovem enfermeiro se vai afirmar. Eu acredito que seja por este contágio positivo, ou seja, ele vai executar as intervenções da maneira como ele considera sejam as mais atuais, baseadas na melhor evidência, vai fazê-lo dessa forma e vai depois registá-lo, porque
Isso é uma coisa que sempre nós aprendemos desde sempre a enfermagem, desde o princípio do curso, que é intervenção que não está registada é como se não tivesse existido. E se ele registar que fez daquela forma, como no processo de cuidar existe aquilo que se chama continuidade de cuidados, mas também existe aquilo que é a continuidade dos registros, o enfermeiro que vem a seguir olha e vê nos registros que determinada intervenção foi feita de determinada maneira e vai questionar-se, ou vai questionar aquele jovem enfermeiro, vai levar à discussão, e as coisas mudam muitas vezes assim, não tanto por decreto, não tanto por contestação, mas pelo contágio positivo. Eu considero que essa será a melhor forma de poder, de alguma forma, firmar também a sua posição, o jovem enfermeiro firmar a sua posição nos contextos por onde vai passando. Muito obrigada, professora. Esta Obrigada. foi, então, a entrevista que fizemos com a professora Elsa Gonçalves, que depois poderão ler na íntegra na revista Autónoma.